Vamos lá! Bem-vindos a esta nossa nova análise. Aqui, a gente transforma aquelas pesquisas densas e complexas numa jornada super direta e visual. Hoje, olha só que tema fascinante a gente tem pela frente. O panorama da educação não tradicional. Pois é, existe toda uma arquitetura gigantesca de aprendizado e de transformação humana que funciona literalmente muito além dos muros daquelas escolas convencionais. E é exatamente essa estrutura invisível que a gente vai desvendar juntos agora. Para começar a aquecer os motores, vamos pensar juntos nessa pergunta aqui. O que acontece de verdade quando a educação sai da sala de aula? Essa pergunta dá um belo de um choque naquela ideia clássica, né? Aquela suposição de que o aprendizado autêntico só rola dentro de quatro paredes, com um quadro negro na frente e uma grade curricular super engessada. Mas a realidade é que, quando a educação ultrapassa esses limites físicos, ela dá de cara com a vida real, com as ruas e com todas as nossas complexidades sociais. E para ancorar a nossa exploração de hoje, o nosso material de origem é esse dia aqui, chamado Aulas com Cartas Pedagógicas, Educação Popular e Educadores Sociais, da autora Fernanda dos Santos Paulo. Essa obra mapeia um campo que é extremamente multidisciplinar e complexo e faz isso usando um formato super bacana e dialogado para debater a educação social a partir de vivências e leis reais. O nosso roteiro hoje está bem recheado. A gente vai passar rapidinho por 1. Educação não escolar institucionalizada. 2. A atuação do educador social. 3. Metodologias e educação popular. 4. Saberes e instrumentos pedagógicos. 5. Legislação e direitos sociais. E, por fim, as lutas por formação contínua. Começando então pelo nosso primeiro ponto, a educação não escolar institucionalizada. O ponto-chave para a gente entender logo de cara é que essa educação não escolar institucionalizada não tem nada de aleatória ou informal, tá? Ela é caracterizada por atividades socioeducativas que acontecem em ambientes formais, geralmente bem ligados às políticas de assistência social. O grande objetivo, resolver problemas sociais usando a mediação pedagógica e um trabalho em rede intersetorial. Ou seja, é uma intervenção estruturada, pensada e totalmente voltada para os direitos humanos e para a inclusão. E rola um contraste muito interessante aqui. De um lado da balança, a gente tem o ensino tradicional, aquele que foca num currículo padronizado, provas, e tem como objetivo dar um certificado ou título para o aluno. Do outro lado está a educação social. Segundo as nossas fontes, ela não usa esse currículo de escola tradicional. Ela tem um currículo próprio e não escolar. A base aqui é a chamada pedagogia dos direitos sociais. O foco não é imprimir diploma, mas sim promover a cidadania de forma real e responder de frente à exclusão social. O que nos leva à nossa segunda parte, a atuação do educador social. Quem faz isso acontecer na prática? Bom, a gente nota uma diversidade gigantesca nos espaços físicos e nas pessoas envolvidas. O educador social trabalha, digamos assim, nas trincheiras das políticas públicas. A gente está falando de atuar dentro dos CRAS, dos CREAS, em centros pop, em ONGs e até mesmo em ações diretas nas ruas. E com quem eles trabalham? Basicamente com um público super vasto. Crianças, jovens, adultos e idosos, geralmente indivíduos que estão enfrentando momentos de severa vulnerabilidade e risco social. Isso mostra, brilhantemente, qual é a verdadeira essência da profissão. O educador social não é aquele profissional que chega e simplesmente despeja conhecimento de cima para baixo. Ele é, na verdade, um mediador vital. Inserido ali no meio de equipes multidisciplinares, esse profissional constrói respostas coletivas contra a exclusão. É uma via de mão dupla, gente. O educador ensina, mas ele também aprende demais com as potências e com os desafios da própria comunidade atendida. Indo agora para o nosso terceiro ponto, as metodologias e a educação popular. O nosso material de base deixa bem claro qual é a fundação teórica de tudo isso. A obra se apoia fortemente na educação popular crítico-libertadora, proposta por Paulo Freire. O texto argumenta que a ênfase em construir, criar e reinventar experiências de luta nas classes populares é um pilar estrutural do trabalho. A ideia que a fonte apresenta é usar a educação justamente para a emancipação humana e para a construção de uma consciência crítica diante da realidade social. Mas e na prática do dia a dia, como é que essa teoria se traduz? Bom, as metodologias da educação popular incluem ferramentas muito concretas, coisas como uma escutativa profunda, o uso de comunicação não violenta, a formação de rodas de conversa, os chamados círculos dialógicos e o levantamento de temas geradores, que são assuntos urgentes que nascem da própria comunidade. Além disso, o próprio uso das cartas pedagógicas entra como uma ferramenta incrível para compartilhar vivências e fazer todo mundo refletir junto de um jeito bem mais horizontal e humano.
Chegamos então à nossa parte 4, saberes e instrumentos pedagógicos. Olha só, não basta ter só boa vontade, viu? A estruturação das competências aqui mostra que o educador social precisa de uma base de saberes bem rigorosa. Isso engloba o que chamam de saber territorial, que é entender de verdade a dinâmica local daquela comunidade, habilidades interpessoais, tipo ter muita empatia e comunicação ativa, competências técnicas para conseguir planejar, registrar e avaliar tudo que está sendo feito, além de uma sólida experiência prática com programas assistenciais e movimentos sociais. É, de fato, um perfil profissional altamente especializado. O grande lance aqui é, mesmo acontecendo fora dos padrões de uma escola formal, a educação social não vive de improviso. Ela depende de um planejamento pedagógico extremamente intencional. É esse planejamento que organiza o tal currículo não escolar, focando em temas que são fundamentais, como educação ambiental, diversidade e, acima de tudo, a formação para uma cidadania plena, através de instrumentos de trabalho que são muito bem definidos. Vamos então para a parte 5, legislação e direitos sociais. O embasamento legal dessa galera é super robusto. O educador social lida todo santo dia com a aplicação de leis fundamentais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, o Estatuto da Juventude, do Idoso e o da Pessoa com Deficiência. E o material enfatiza que dominar essas leis não é um mero detalhe burocrático chato, sabe? É considerado um verdadeiro dever ético e um saber pedagógico indispensável para fazer a pedagogia dos direitos sociais acontecer lá na ponta. E essa linha do tempo ilustra muito bem a jornada histórica de lutas por regulamentação e reconhecimento dessa carreira. Olha só, a inclusão na Classificação Brasileira de Ocupações aconteceu lá em 2009. Mais tarde vieram resoluções de conselhos, como o CNAS, que começaram a traçar as diretrizes técnicas para o trabalho. E marcos mais recentes, como o Projeto de Lei de 2019, indicam que o esforço governamental e social para normatizar a carreira de vez continua. É um progresso que pode parecer lento, mas é super consistente. Só para evitar confusões comuns, vamos dar uma mergulhada rápida nesse comparativo aqui. O assistente social e o educador social são parceiros, trabalham na mesma equipe, mas com escopos diferentes. O assistente social tem formação superior obrigatória, carga horária fixa e um foco bem maior em planejamento e coordenação. Já o educador social, que inclusive ainda enfrenta debates sobre a exigência ou não do diploma superior, atua ali na linha de frente, na intervenção socioeducativa direta, com uma carga horária que, dependendo do projeto, varia bastante. O que nos traz a nossa sexta e última parte, as lutas por formação contínua. Entidades como a Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, que é bastante citada no material, são a voz desse movimento coletivo. A luta atual deles gira em torno da criação de cursos superiores específicos para a área, da regulamentação definitiva da profissão e, essencialmente, pelo fim dessa invisibilização dos trabalhadores. Pensa bem, atuando muitas vezes à margem, esses profissionais são pilares absolutos das políticas sociais. A busca deles é para que o reconhecimento seja equivalente ao impacto real que eles geram na vida das pessoas. Agora, por que essa briga por formação contínua é tão vital? Não é só por status. A busca por um treinamento acadêmico e prático rigoroso garante a qualidade social e pedagógica das intervenções. Diante de complexidades territoriais imensas, a gente está falando de extrema pobreza, violência, abandono, ter uma formação sólida é o que equipa o educador para intervir com ética e eficiência, ao mesmo tempo que legitima o valor indispensável dessa profissão para a sociedade inteira. E para amarrar essa nossa análise, eu deixo uma reflexão provocativa baseada em tudo que a gente viu aqui. Como é que o reconhecimento profissional pleno e a formação especializada rigorosa dos educadores sociais vão, em última instância, remodelar nossa luta por justiça social e emancipação humana? A arquitetura da educação vai muito, muito além das salas de aula. Entender o papel essencial de quem constrói essas pontes no dia a dia é o primeiro passo para fortalecer as bases da nossa sociedade, não acham? Fica aí o convite para essa reflexão. Muito obrigado por acompanharem e até o nosso próximo estudo.